Verificam-se maiores concentrações de grandes propriedades rurais. Já está errado, né? Junto às regiões metropolitanas, verifica-se concentração de propriedade rural. Não. Junto à grande metrópole, você tem a metropolização, que é a concentração de pessoas e atividades econômicas no entorno da metrópole. A atividade rural é mais afastada das grandes metrópoles. Portanto, a alternativa, falsa. De qualquer maneira, a afirmativa, o enunciado lá em cima já mostrava que tinha alguma coisa errada. A tua pergunta talvez seja assim, porra, mas a indústria de alguma forma não influencia na atividade agropecuária? Sim, né? Mas ela não é, uma não é causa da outra, tudo bem? Vamos lá, questão 28. Questão 28 diz assim: as inovações tecnológicas permeiam a própria evolução da sociedade humana, influenciando diretamente a forma através da qual a sociedade apropria-se da natureza e a transforma num processo contínuo de produção e reprodução do espaço geográfico. Nesse sentido, a atividade industrial pode ser considerada como uma das máximas expressões da sociedade humana, no sentido da apropriação da natureza e de transformação do espaço geográfico, tendo em vista que, ao longo de sua história, esta atividade estabeleceu um mercado mundial, dando um caráter cosmopolita à produção e ao consumo. Considerando a importância da atividade industrial para a produção do espaço geográfico mundial, julgue a afirmativa. Com o avanço... mas tem uma afirmativa... Ah, tá, ele botou outra afirmativa embaixo? Oi? Ah, desculpa, perdão, pessoal. Desculpa. Engraçado, botou aqui uma afirmativa dentro de uma afirmativa? Não, né? Então vamos lá, vamos tentar ver aqui. Com o avanço do processo de globalização, a industrialização estendeu-se a vários países e regiões do mundo, levando à consolidação do modelo clássico da divisão internacional do trabalho, em que cabe aos países ricos a produção e a exportação de manufaturas e aos países pobres a produção e a exploração de matéria-prima, como observado no Brasil hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Na verdade, eu acho que ficou duas perguntas numa só, não foi isso? Vamos corrigir essa daqui, depois eu corrijo essa daqui? Então vamos lá. Processo de globalização, a industrialização estendeu-se a vários países do mundo, levando ao modelo clássico da divisão internacional do trabalho. Olha para cá. Divisão internacional do trabalho, aquela que é chamada de clássica, também chamado de antiga. Ela vai ocorrer, sobretudo, né, do século XVI até o século XX, vou botar o finalzinho do século XIX, fica melhor, até o final do século XIX. Então, primeira pergunta importante: o que é uma divisão internacional do trabalho? É aquilo que cada país tem de capacidade produtiva, construída historicamente, que vai determinar uma relação de independência ou de subordinação. Durante o período que vai do século XVI até o século XIX, por exemplo, o Brasil tinha uma relação, basicamente, onde a metrópole, no nosso exemplo aqui, Portugal, produzia, via de regra, né, produto manufaturado e produto industrializado caro, e países que eram as colônias, como o Brasil, produzia basicamente produto primário barato. Quando as pessoas se perguntam assim, por que o Brasil demorou tanto tempo para se industrializar? Uma das respostas está aqui. Portugal estabeleceu com o Brasil a chamada divisão internacional do trabalho. Portugal e as nações amigas de Portugal, leia-se aí a Inglaterra, líder da primeira revolução industrial,
vendia no sistema de exclusivo colonial, ou seja, o Brasil só podia comprar de Portugal ou das nações amigas de Portugal, produto manufaturado e industrializado caro. Quem definia o preço era a metrópole, Portugal. Tudo bem? Do outro lado, o Brasil era o grande produtor de produto primário, barato. Então, Portugal ganhava duas vezes. Comprava matéria-prima barata, reexportava para a Europa e vendia produto caro, às vezes comprado da própria Inglaterra. Isso é a antiga divisão internacional do trabalho, é o que nós chamamos de divisão clássica. Essa divisão clássica, ela sofre um momento de mutação, de mudança ao longo do século XX. Quando nós olhamos para o século XX e mais agora no século XXI, tudo bem? A gente observa que os chamados países centrais continuam mantendo uma divisão internacional do trabalho em relação a países periféricos, como o Brasil. Então, vamos lá. Um exemplo, Estados Unidos como país central, o cara vende o quê para o Brasil, né? Tecnologia, né? Vende basicamente a terceira revolução industrial. Nanotecnologia, biotecnologia, robótica, informática, telecomunicações, informática, serviço financeiro, redes sociais e por aí vai. Perfeito? Tudo isso com alto valor agregado. E o Brasil vende o quê para países centrais? O Brasil insiste em vender produto primário e produto industrializado, só que de baixa tecnologia. Então, o que o Brasil produz? O Brasil produz automóvel, produz autopeça, calçado, tecido, couro, alguns pequenos eletroeletrônicos, Todos esses produtos são de baixa tecnologia. Porra, automóvel é baixa tecnologia? É. A gente domina a tecnologia de produção de automóvel desde o século XIX. Você pode melhorar a segurança, design, potência, mas, porra, a tecnologia, ó, já está aí pelo menos um século. Tudo bem? A tecnologia ultrapassada. Então, o Brasil continua, como país periférico, exportando produto primário, que nós já vimos, baixo valor agregado, alta oscilação de preço e demanda, onde eu tenho preço definido pelo mercado internacional por uma condição que eu não controlo. E do outro lado, os Estados Unidos estão na briga pelo quê? Para se manter na fronteira tecnológica, da terceira revolução e da quarta revolução industrial. A China está entrando com força com a Huawei, mas o que ela está olhando, na verdade, é a inteligência artificial, e ela está olhando a internet das coisas. Ela não está mirando mais no sistema de internet, porque a banda larga, de banda infinita, tudo bem, já é uma realidade. Em Londres já existe, em algumas partes, na China, em algumas cidades já existe, nos Estados Unidos também. O que ela está mirando, por exemplo, é a internet das coisas. O que é a internet das coisas? É, por exemplo, a geladeira inteligente, onde todas as vezes que você botar produtos lá dentro, pelo código de barra ou pelo chip, o chip hoje tem um custo de 50 centavos de dólar e continua caindo. Então, no Japão, por exemplo, você chega com um carrinho, na China, em algumas cidades, chega com um carrinho, todos os produtos são chipados, automaticamente o computador recebe todas as informações, tudo bem, você bota o cartão de crédito, ela abre a catraca, você sai com o carrinho, não tem mais a figura do caixa. Código de barra já virou algo antiquado. O que é a internet das coisas? A PRF está ligada nisso, está criando agora a internet móvel para todas as viaturas, através de um satélite que está sendo lançado. Então, você vai poder estar lá na puta que o pariu, em Altamira, no Pará, tudo bem? Com a tua viatura checando lá, contrabando de árvore, de tora de madeira, e vai poder checar se todas aquelas autorizações que o cara te entregou em papel, se elas de fato foram emitidas pelo IBAMA ou não, se a área de reflorestamento de manejo sustentável ou não, e se você vai ter o direito de apreender aquela madeira ou não. Isso vai te permitir, por exemplo, parar qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil e verificar, por exemplo, se aquela pessoa tem antecedente criminal, se aquele carro é fruto de roubo, furto, se é descaminho, se há qualquer tipo de problema relativo àquele veículo ou àquela pessoa. Então, esses dados implicam a internet das coisas. Você vai atender, por exemplo, um acidente na Dutra, e no momento que a ambulância chega, ela já recebe a ficha daquela pessoa, todos os sinais de trânsito vão abrindo para ela à medida que a viatura vai passando pelos locais, o hospital já recebe a ficha completa, e o primeiro atendimento foi dado pela equipe de emergência, e o hospital já está preparando o leito para entrar em cirurgia ou não.
Isso é a internet das coisas. A tua geladeira vai te avisar por WhatsApp o que está faltando. Então, qual é a jogada? É inacreditável, mas muitas dessas coisas já começam a acontecer. Tudo bem? O Pix é um exemplo clássico. Você paga qualquer conta, qualquer uma conta, em qualquer dia da semana, em qualquer horário, e em 20 segundos ela é liquidada. Putz, esqueci de pagar meu plano de saúde, é sábado, 2 horas da manhã. Vai lá, bota um Pix, em 20 segundos a empresa recebe. 20 segundos, isso é o Pix. Né? Então, o que a gente vai poder observar? Que há uma mudança em curso. Tudo bem? Então, essa mudança em curso vai alterando a divisão internacional do trabalho. Países desenvolvidos não estão mais preocupados em produzir commodity agropecuária e mineral. Não significa dizer que os Estados Unidos tenham deixado de produzir soja, milho, algodão, petróleo, mas é que a economia depende cada vez menos disso, porque isso qualquer país do mundo produz. O que é difícil produzir é biotecnologia, nanotecnologia, robótica, informática e por aí vai. E aí países periféricos passam a ter produtos primários e produto industrializado de baixa tecnologia. Como é que a Coreia do Sul se industrializou? A partir da década de 80, quando o Japão resolveu transferir as suas indústrias de baixa tecnologia, que necessitava de uma mão de obra menos qualificada e menos cara, para países do Sudeste e Leste Asiático. Teve mão de obra qualificada na Coreia do Sul para isso? Teve. O governo agiu. Uma das gigantes do mundo é a Hyundai, que cresceu com o apoio do governo sul-coreano. A Coreia do Sul agora está patrocinando o grupo de K-pop. Eu nem sei que porra é essa, mas é aqueles grupinhos tipo Menudo, que fica fazendo aquelas dancinhas, que na Ásia explode. O governo sul-coreano financia K-pop. Você está de sacanagem? Não, porque a indústria do entretenimento é importante. Olha a Disneylândia, olha a Euro Disney, o setor de turismo é importante. É inacreditável, mas é assim. Mas olha o que diz a questão. Com o avanço da globalização, a industrialização estendeu-se a vários países e regiões do mundo, levando à consolidação do modelo clássico de divisão internacional do trabalho. Está errado, né? O modelo se atualizou para um modelo centro-periferia. Tudo bem? Ele muda, né? Ele não é o mesmo. Tá? A indústria 4.0, né, é absolutamente impressionante, né? Para você ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, só 5% da população economicamente ativa trabalha na agricultura e na pecuária. E como é que os Estados Unidos são um dos maiores produtores mundiais de grãos e carne? Mecanizando a produção. Eu vi outro dia o agronegócio brasileiro agora usando drone. No final do dia, o gerente da propriedade sobrevoa a propriedade com drone, o drone com localização por GPS, mapeia as áreas que já foram, né, ceifadas a produção de soja, as áreas que estão prontas e aquelas que ainda não está pronta para poder fazer a colheita. Ele carrega o sistema, que carrega o sistema operacional por Bluetooth e Wi-Fi da colheitadeira. No dia seguinte, quando o caboclo senta na colheitadeira, ela já apresenta o mapa da onde ele tem que ir e colher. A colheitadeira não tem motorista mais. Não tem motorista mais não. Sacou? É isso. É o processo de mecanização da produção. Isso aumenta a produção e produtividade, mas eu chamo a tua atenção. Essa modernização na agropecuária brasileira é o que nós chamamos de modernização conservadora, porque eu modernizo a técnica agropecuária, mas mantenho a estrutura da terra e renda concentrada na mão de poucos. Isso é importante que se perceba. Claro. Desculpa, a gente estava falando do... Isso. Esse modelo clássico aqui é chamado de nova divisão internacional do trabalho. Nessa nova divisão, ela se dá entre países centrais e países periféricos. Tudo bem? Então, hoje ela é baseada em outras questões. Não é mais numa questão de eu produzir produto manufaturado e industrializado aqui e receber produto primário. Eu posso receber produto industrializado, só que é de baixa tecnologia. O que eu estou vendendo é produto de alta tecnologia ligado à terceira revolução industrial. Tá? Clássico. Se ele coloca na nova divisão internacional do trabalho, ou o modelo centro-periferia, estaria correto. Mas ele botou o modelo clássico, está errado. Próxima. Sistema de transporte
é um elemento determinante da competitividade de mercadorias produzidas no país, nos mercados internos e externos, uma vez que o custo de transporte incide sobre o custo de matéria-prima e produto final. Verdadeiro. Tudo bem? Só lembrando, vamos revisar aqui o sistema de transporte, que eu acho que é um dos carros-chefes para a prova de vocês. Embora eu repita, ninguém sabe o que passa pela cabeça da banca. Não temos noção, né, do que cai. A gente pode ter uma previsão baseada na experiência. Então, olha para cá. Quando a gente pensa em modais de transporte, quais modais nós temos, né? Rodoviário,